Olá, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui pela primeira maratona de arquitetura. Meu nome é Caio de Paula e eu sou o arquiteto idealizador deste projeto. E eu gostaria de falar para vocês hoje que nós vamos receber um engenheiro muito especial lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, é o Luiz Fernando Borges. Ele é engenheiro da construtora Santa Rosa. Daqui a pouquinho ele está entrando aqui e enquanto isso eu vou falando um pouquinho da maratona para vocês. Quem não está seguindo ainda, entra lá, maratona.de.arquitetura, ok? E nesse Instagram da maratona, eu posto todos os dias nos stories uma série de obras, uma série de trabalhos de arquitetos, designers, enfim, de paisagistas brasileiros e internacionais, ok? Então fica de olho lá que todos os dias tem novidades, ok? E hoje nós vamos receber esse amigo engenheiro lá de Belo Horizonte. Daqui a pouquinho ele está aí. Então, eu gostaria de avisar também, gente, que quem perdeu as outras lives ou quem quer escolher uma outra live para ver, né? Porque tem muita gente boa passando aqui pela Maratona de Arquitetura. Olha, você entra lá na bio, ou do meu Instagram, ou do da Maratona, e clica lá na bio, no Linktree. Quando você clicar no Linktree, você vai abrir uma página com vários profissionais, né? Com o nome dele, a cidade dele, o estado dele, né? Que ele já esteve aqui na maratona, né? São arquitetos, designers, paisagistas, engenheiros, engenheiras, ok? Então dá uma olhada lá e escolhe o que você quer ver, quem é o profissional que você quer ver, o assunto que você se interessa, né? E hoje nós vamos falar aí com o Luiz e nós vamos falar sobre as funções do engenheiro e do arquiteto na construtora, ok? E essas lives que eu estava dizendo, que vocês podem ver, elas estão lá no Linktree, só que você é direcionado para o YouTube. Daí você lá no YouTube, você clica no sininho, segue a gente para nós aumentarmos esse canal, né, e ganharmos forças aí como uma maratona de arquitetura, ok? Vamos ver se o Luiz já entrou aqui, só um minutinho. Já entrou aqui, Construtora Santa Rosa. Luiz Fernando Borges, engenheiro. Oi, Luiz. Oi, Caio. Tudo bem? Bem, graças a Deus. E você? Que bom, tudo bem, graças a Deus. E hoje é Tá um me ouvindo dia bem? especial, né? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Ah, ótimo. Tô te ouvindo bem. A imagem também está tudo bem? Tudo ótimo. E por aí? Tá boa também? Tranquilo, Então tá bom. tudo bem. Estava dizendo, hoje é um dia santo, né? Em Hoje é um dia que as santo. pessoas, os católicos comemoram o Corpus Christi, né? Então, todo o nosso respeito por essa religião, por essas pessoas. E nós vamos falar hoje de coisas boas, né? E Vamos. falar um pouco aí com o Luiz Fernando. Todo mundo te chama mais de Luiz, né, Luiz? É Luiz Borges. E os meus amigos é Luizito. A, a- Luiz, a- um apelido carinhoso aí o pessoal me chama é Luizito, mas trabalho assim, da maneira geral, é Luiz ou Luiz Borges. beleza. Então, Luiz, primeiramente eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar aqui na primeira maratona de arquitetura, tão prontamente, tão generosamente aí, por estar aqui conosco, né, doando um pouco do seu conhecimento, desse seu tempo para que nós somemos aí
com os nossos colegas, os nossos amigos e clientes que passam aqui pela maratona, né? Então, te dou as boas-vindas e peço para que você se apresente, para que a gente conheça você melhor, né? Sim, Caio, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar novamente conversando contigo. Você é um cara fora de série e vai ser muito legal essa live. E para quem está nos assistindo, meu nome é Luiz Borges, sou engenheiro civil formado pelo Centro Universitário UNA, em Belo Horizonte, e MBA em gestão de marketing pela FGV, em BH também. Sou sócio da construtora Santa Rosa e a nossa atuação são gerenciamento e execução de obras civis. E aí o nosso foco assim é seguir a risca, gerenciar tudo e executar tudo conforme 100% conforme solicitado o projeto arquitetônico. Então, assim, conceitualmente, seguir, executar, deixar que toda a parte de execução ela seja fielmente igual a foi inspiração do profissional. Bacana. Luiz, você tocou no assunto, né? Que é a segunda vez que nós conversamos. Deixa eu explicar para o pessoal aqui da maratona também. A construtora Santa Rosa, de qual o Luiz é sócio, né? Eles me convidaram para fazer uma live, tem o que, uns 10 dias, Luiz, mais ou menos? Isso, uns 10 dias. Uns 10 dias atrás, para falar sobre esse projeto da maratona, tal, e foi muito legal, foi um prazer, uma honra estar falando aí É, com o público da construtora também, né? que na verdade a mão dupla que faz a nossa assessoria, né? Ela estabeleceu um contato com você, né, Caio? E aí seria uma live e nós ficamos amigos agora. E vamos Com fazer certeza. várias coisas juntos, se Deus quiser. Com certeza. Então, aproveitar e agradecer esse contato bacana, né? Da Fernanda, da Ana Horta, né? Que elas que proporcionaram Sim. essa oportunidade, né? Luiz, é, temos um monte de coisa para conversar, né? E eu coloquei como tema, né? E você aprovou, falar sobre as funções do engenheiro e do arquiteto na construtora, né? Eu acho Uhum. muito importante isso, principalmente para quem está estudando, para recém-formados, né? Ter um esclarecimento maior sobre isso. Você poderia falar um pouquinho? A gente iniciar falando um pouquinho sobre isso? Sim. Basicamente, ó, eu até brinco o seguinte, ó, a brincadeira meio séria, na verdade, não é uma brincadeira, né? É, é, quem manda na obra, né, quem manda na execução é a arquitetura. Então, as duas áreas, né, os dois estão muito integrados, só que no meu entendimento quem dita as regras, quem estabelece os critérios, quem conduz todo o processo de execução é a arquitetura. Então, pensando em como em função das duas áreas dentro da construtora, basicamente seria você ter um setor de criação, né, onde os profissionais, os arquitetos, eles teriam as inspirações, né, estabeleceriam os critérios, entenderiam os conceitos para executarem o projeto arquitetônico. E a parte de engenharia entraria, primeiramente, né, após a aprovação das inspirações da arquitetura, a parte de engenharia entraria para entender o que foi definido assim
e estabelecer alguns critérios para poder atender de maneira de execução. Então, a arquitetura chega com os projetos, fala, ó, a inspiração é essa, nós queremos isso e é isso aqui. E aí a parte de engenharia de projeto, né, ela cabe a ela analisar o que foi elaborado, o que foi validado, e aí partir para uma parte de dimensionamento, né, uma parte de cálculo, ver ali o que pode ser feito, como que vão trabalhar os elementos de estrutura, e a partir daí de determinado os elementos estruturais, né, em termos de carga, e aí vai para a parte de engenharia de fundação para entender como seria a fundação, se é a fundação rasa, se é uma fundação profunda. Então, a primeiro momento, são os dois contatos que a engenharia, o primeiro contato que a engenharia começa a ter com a arquitetura após a elaboração de projeto, né? Após a arquitetura ter sido validada pelo cliente, né? Porque basicamente o arquiteto gera o projeto, leva até o cliente aprova, né? E depois que é aprovado, a engenharia ela entra para fazer uma análise em cima do projeto arquitetônico e aí estabelecer os critérios para gerar os projetos complementares. Agora, isso tudo em Certo. projeto, né? Isso tudo em projeto. Tem uma outra parte da engenharia que entra nesse, nesse ponto, que é a parte de levantamento de custos, né? Porque a partir dos projetos validados, já começa a ter condições de estabelecer parâmetro de orçamento, né? Então, parâmetro de investimento. Então, só com a arquitetura, talvez não, só com a arquitetura é muito difícil de fazer um orçamento do valor da obra, então, qual seria o investimento que o cliente teria que fazer para a execução do projeto. Mas com a arquitetura, a gente entende que já tem parâmetro para poder fazer uma análise de investimento. Então, esse parâmetro de investimento já Bacana. pode ser feito a partir da arquitetura. Porque algumas definições elas vão ao longo do projeto, ao longo das definições, né? Porque o arquiteto Exato. valida o projeto, mas algumas vezes, quando a Sempre engenharia tem vai mais de. detalhamentos, né? Sempre tem mais detalhamento. A parte de interiores, ela não, talvez ela tenha sido discutida, mas ela ainda não foi validada, não foi Exato. definida como quais revestimentos e louças, metais. Então, a engenharia ela entra junto com a arquitetura para fazer as análises de projeto complementar e, paralelo a isso, ela entra fazendo uma análise de investimento. Já aconteceu conosco, por exemplo, o cliente veio, trouxe a ideia, puxamos o arquiteto para dentro do projeto, o arquiteto vai, analisa, o arquiteto ele chega, elabora o projeto que é o sonho do cliente. O cliente é isso que eu quero, é o projeto que eu quero, é o projeto dos meus sonhos. Mas aí vai para uma análise de Certo. preço. Então, nós temos um projeto que tem, um exemplo, vou dar um exemplo real, que era, sei lá, Tá. 420 metros quadrados, com esses e esses itens. Aí o cliente fala, não, beleza, o projeto é o ideal, é o projeto que a gente quer, é o projeto dos sonhos, só que nós não temos grana para startar um projeto desse tamanho. Iniciar o Certo. projeto também sem ter certeza se nós vamos ter recursos para consolidar, para terminar, também nós não queremos. Então, nós achamos mais coerente a arquitetura passar por uma revisão. Então, olha, arquiteto, adorei o seu projeto, ficou maravilhoso, mas não cabe no nosso bolso. Então, Exato. basicamente, surgiu um projeto que foi validado por todo mundo, mas quando chegou na parte de orçamento, gerou o preço do contrato. Quando isso foi levado até o cliente, foi dito: ó, não é um orçamento, nós não conseguimos orçar sem ter todos os detalhamentos, mas isso é um parâmetro de investimento. Um parâmetro de investimento para um projeto semelhante a esse
vai custar em torno, sei lá, de 1 milhão. O cara vira e fala, não consigo. No momento, não. Então, eu prefiro que o projeto passe por uma revisão, a gente perca algumas coisas, perca alguma área, e aí sim a gente consiga fazer uma outra análise de preço que caiba dentro do orçamento que nós temos. Então, a meu ver, vem a arquitetura, inspira, vem a parte de projeto complementar e vem trabalhando paralelo ali para saber o que vai gastar de taxa de aço, volume de concreto, esse tipo de coisa. E a engenharia de custos, a parte de orçamento, ela vem paralelo a esses dois, que é para fazer uma estimativa de quanto que o projeto vai custar. Então, assim, a grosso modo, é, dentro da construtora, dentro de um projeto, as duas áreas elas começam a trabalhar dessa forma. Obviamente, depois que a obra inicia, vai todo mundo trabalhando junto, em conjunto, até o final. Mas até no primeiro momento, primeiro contato, basicamente são esses pontos. Bacana, Luiz. E esse exemplo que você deu, né, da parte orçamentária, porque às vezes o cliente ele chega e te dá uma lista de coisas que ele quer ter na casa, mas ele não tem noção do custo daquilo. Alguns até têm, Sim, né? Tem gente que fala, olha, eu quero construir uma casa de tal tamanho, mas isso é raro, né? A maioria chega com o desejo do sonho realizado, com as necessidades ali todas, e daí por isso que eu acho que a entrevista é importantíssima, né? Para você ir sim, captando aqui, para você ver o recurso. Porque não sei porque no Brasil, eu vejo que os clientes, às vezes, ele tem um certo receio de falar o quanto ele tem para gastar. Parece que se ele falar que ele tem X para gastar, você vai cobrar, você vai lesar ele de alguma forma, você vai isso, cobrar mais, ele tem aquele dinheiro, entendeu? Eu acho que tem isso. uma cultura negativa Tem. desse lado. Não sei se você vê assim. Eu vejo assim. Mas, pois é. E às vezes o cliente, eu já tive vários clientes francos, Caio, eu tenho tanto para gastar. Eu tenho eu quero que você faça um projeto, eu preciso disso, 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 mas que caiba no meu bolso. Beleza, porque daí você parte de uma realidade, né? Você vai trabalhar o sonho dele, mas dentro da realidade do bolso dele, né? Que eu acho bem Sim. interessante. E Luiz, seria, e seria mais prático também, né, Caio? Porque tem essa cultura. O com cliente certeza. não fala o que ele está disposto a investir. E aí, o arquiteto, na hora de projetar, ele faz a entrevista e ele inspira. E se ele já tivesse essa informação, né, assim, por alto que seja, falar assim, olha, eu tenho, sei lá, 400 mil. O que eu consigo fazer com isso e tal? Aí vocês teriam até um norte, né, um caminho a Exato. seguir, assim. E, 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 e teriam Acontece menos isso revisões. quando a casa é financiada, quando o imóvel é financiado, porque você já sabe Sim, que é aquele dinheiro. Então fica muito sim, mais fácil. Eu percebo que quando o imóvel é financiado, você fez uma boa entrevista ali, captou todas as necessidades e os sonhos daquele cliente. Daí, quando você apresenta, está muito mais próximo do que realmente vai ser aprovado e construído, né? sim. E tem um negócio engraçado também, que eu não sei se você já reparou isso, quando o cliente, ele. Não só o cliente, não é o cliente, não. É a pessoa, para qualquer situação. Quando ela ganha médio, o salário, sei lá, não ganha tanto, mas também não ganha tão pouco, ela joga o que ela tem de custo para cima.
E quando a pessoa tem uma quantidade de recurso para poder investir, ela joga esse recurso para baixo. Então você fica meio perdido. Então, por exemplo, onde é que eu estou querendo chegar? Trocando uma Só ideia muda o abertamente endereço, hein? porque se trocar uma ideia abertamente, às vezes a pessoa tem, sei lá, 200 mil para investir. Se você pergunta e está tendo um diálogo bom, perguntar o que eu estou dizendo é no sentido de tentar otimizar as coisas. A pessoa que tiver 200 mil, ela vai dizer que ela tem 320, 350. A pessoa que tiver 1 milhão, ela vai dizer que tem 700 mil. Ainda tem isso, né? Ainda tem esse ponto aí. Mas, basicamente, é isso. Tem essa cultura, igual você disse, de não, informar o quanto que tem. E no nosso caso, é pior ainda, porque quando é na construtora, geralmente o cliente já está orçando a parte de execução conosco e com outra empresa. Então ele fica meio, não sei, talvez inseguro de dizer o que ele está disposto a fazer de investimento, porque ele está Até meio fazendo uma concorrência. ressabiado, né? Que ele está fazendo um processo de contratação no qual tem a concorrência, né? Tem mais 2, 3 empresas ali. Mas é Certo. isso. Não vai mudar. É cultural, né? Ô Cultural. Luiz, vou te fazer uma pergunta sobre quais os nichos que vocês escolheram trabalhar, tal. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse um pouco o porquê da engenharia da sua vida, na sua vida, o porquê que você escolheu a engenharia, como que ela aconteceu no teu caminho, assim, até chegar na Santa Rosa, assim, brevemente. Então, Caio, eu no segundo ali no. Hoje eu não sei mais como que é, mas na minha época eu acho que era o segundo ano, né, do ensino médio ali. E eu queria fazer uma engenharia. É, eu não tinha em mente qual. Então eu oscilava entre mecânica. Aí, em alguns momentos, eu achava, não, eu acho a elétrica muito legal, muito interessante, tá? Muito complexa, né? Mas muito interessante. E eu não sabia qual engenharia que eu, enfim, iria fazer. E um grande amigo, que é o Leonardo, ele na época fazia engenharia civil e como a gente era muito amigo, eu começo a acompanhar o Léo para algumas idas a campo que ele fazia, né? Ele tem uma construtora, então tinha uma visita de uma obra, visita de outra, eu comecei a ir com o Léo e aí eu acabei tomando gosto. E aí defini que das engenharias que eu tinha em mente, né, que eu tinha em mente, eu faria engenharia. Então, das engenharias, eu acabei optando pela civil. Bacana que É, você já teve um contato antes, né, para você ter um termômetro ali para ver se você ia gostar ou não, né, Já tive daquilo. contato antes, graças a Deus, já tive contato e ali falei, opa, legal, quero fazer civil. É, Bacana. aí eu formei em 2000, final de 2015 e abri a Santa Rosa, né, em 2016, já no primeiro semestre. País de Certo. cabeça para baixo, pico da Lava Jato, impeachment da Dilma, assim, negócio Nossa, todo, crise. todo, todo avacalhado e nós nascemos nesse ano. E estamos aqui, graças a Deus, firmes, Que se bom, Deus parabéns. quiser, para sair de mais essa crise. Nem tinha terminado uma, entramos em outra. Com certeza. Você sabe que é um dos pilares, né, da maratona, né, é justamente para nós colaborarmos aí com quem é estudante, quem está começando a carreira, quem acabou de se formar,
né? Ou quem montou uma empresa há pouco tempo, como você, enfim. Então, para que não desanime, porque as crises vão, mas elas vêm, mas elas passam, elas também vão embora, né? Como você conseguiu passar por essa aí de 2016 logo no início, né? Depois consolidou a tua empresa, tal, agora está enfrentando uma outra crise, mas já de uma outra forma também, né, Luiz? Ô, Caio, a crise ela, no nosso país, ela é permanente. O que houve dessa vez foi o coronavírus, por estar relacionado à saúde, talvez não, né? Está, né? Tá gerando, né, É mundial, né? mundial e está tendo uma atenção talvez maior, né? E realmente tem que ter essa atenção maior. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós tivemos a crise de 2008, se eu não me engano, aí nós tivemos a crise de 2015 até agora, a gente estava saindo. Então é uma função senoidal. Você vai lá em cima, você vem aqui embaixo, você vai lá em cima, você vem aqui embaixo. Nós Tem estamos que numa ser forte. crise do corona. Oi? Tem que ser forte. Nós estamos numa crise do coronavírus, mas assim, se não fosse o vírus, daqui a pouco, em pouco tempo, 2, 3 anos, teríamos outra. De alguma outra coisa, uma crise política, enfim. é, o histórico mostra isso, que a gente Então, sai de o uma que você crise, quer dá dizer uma. é que a gente tem que estar sempre preparado para elas, né, Luiz? Porque elas sempre Sim, estão presentes, né? O profissional sempre estão sempre tem que presentes. estar preparado para as crises, né? As A meu empresas, ver, principalmente, né? sim. A meu ver, igual eu tô dizendo, se não fosse o coronavírus agora, daqui a pouco a gente teria outra. É, e como tem muita especulação, qualquer coisa, qualquer notícia política, qualquer situação já gera uma crise, né? Então, assim, não pode haver um desespero, né, Caio? Talvez seja um momento até para organizar algumas coisas. A gente mesmo aqui, é, tantas coisas que nós conseguimos organizar, pensar melhor, por que a gente estava errando nisso, vamos parar de fazer isso, vamos por aqui, esse caminho está errado. Nós conseguimos fazer isso justamente agora, que nós tivemos que parar. Deu um Né? tempo Não, para não vou dizer pensar. parar, tivemos que diminuir. Então, algumas coisas que a gente estava fazendo errado, outras coisas a gente estava perdendo muito tempo em algumas coisas e deixando outras de lado. Não, peraí, vamos cuidar mais disso. Então é isso. A meu ver, não pode haver desespero, não. É focar e trabalhar. Que dá certo, que Ô, vinga. Luiz, e esse trabalho, quando vocês começaram com a construtora, né? Como que foi definido o nicho que trabalharia e se segue esse mesmo de quando vocês começaram? Se isso ampliou ou vocês focaram num segmento? Como que acontece? De coração? Oi? De coração? Desculpa? De coração. Perguntei de coração? De coração. De coração, tá. Olha só, eu abro a Santa Rosa da seguinte maneira. Eu trabalhava em uma gerenciadora, o nosso contrato terminou, eu fui demitido por volta das 1 hora da tarde, alguma coisa assim. E aí uma coisa me irritou profundamente. É, eu comecei a entender que se a coisa é meio por contrato. Então, gera um contrato, a empresa ia e me contrata, ela vai e me contrata. A empresa perdeu o contrato, a empresa vai e me demite. No ponto de vista da empresa, ela não está errada. Ela está correta. Não tem como ela manter um colaborador
uma vez que ela não tem contrato. Então, eu não tenho nada a queixar em relação à decisão da empresa que eu trabalhava e tal. O que eu estou dizendo é o seguinte, então eu trabalhava X meses, aí eu guardava Y reais. E aí acabava o contrato, eu era demitido. Então, no período que eu estava demitido, que eu estava sem trabalhar, eu teria que sobreviver com o dinheiro que eu ganhei no período que eu trabalhei. Então, o que Certo. que eu falei? Pô, eu tô numa adrenalina, e uma adrenalina dessa eu prefiro passar sozinho. Então, eu vou tentar alguma coisa. E aí eu entro no carro, com isso, eu saio de lá da sede e vou para a contabilidade, sento lá e falo com um amigo meu, que é o nosso contador até hoje, falo, olha, abre a empresa para mim, nesse modelo. Caio, planejamento, zero. Zero planejamento. Recurso, dinheiro, que eu estou falando, caixa, fluxo, muito pouco. Sei lá, não tinha 20 mil reais. Que 20? Não tinha Sei. 15. Não tinha 15. É, foi isso. Então aí meu contador me liga 15 dias depois, passa aqui que a empresa foi aberta. Aí eu falei, putz, a empresa foi aberta. E aí? O que eu vou Ah, fazer com isso agora? Porque se eu quer partisse dizer, para. isso você tá falando da forma que você abriu. Quer dizer que também não tinha nenhum cliente ainda, né? No gatilho. Nada, não tinha nada. O que eu tinha, na verdade, era o pequeno acerto da empresa que eu trabalhava, e o que eu tinha também era o país inclinando para uma crise sem fim. Uma crise política, uma crise econômica, era impeachment da Dilma, era aquela votação, país parado, economia parada, não tinha nada para fazer. Fluxo de caixa nenhum, cliente zero, não tinha nada, não tinha nada. E aí, mas, cara, Deus vai abençoando, as coisas vão acontecendo. Aí eu consegui um pequeno contrato que não demandava equipe, demandava a minha hora trabalhada. E então fiquei nesse contrato para essa empresa durante um tempo. E aí eu fui tendo um fôlego para pensar em outras coisas e aí organizando e começar a prestar serviço. Fiz uma reforma, fiz uma coisa menor, mas não tinha um foco, não tinha nada pré-definido. Aí, eu costumo dizer o seguinte: tem duas Santa Rosa. Tem a Santa Rosa antes da mão dupla e tem a Santa Rosa depois da mão dupla. A mão dupla, para quem não sabe, é a empresa que faz o nosso gerenciamento de marketing, né? Que faz o nosso acompanhamento, a nossa assessoria de imprensa. Quando eu conheço as meninas, Que então, foi o meio que a gente se conheceu, né? Através da mão dupla. através da mão dupla. Então, quando eu conheço as meninas, eu faço um orçamento com elas que, assim, não conseguia pagar. Aí eu esqueço, largo isso para lá, assim. Aí eu dei uma planejada, uma pequena planejada, e volto a conversar com elas muito tempo depois, estou dizendo um ano depois, talvez, assim. E as Certo. coisas vão acontecendo, porque eu não sei como que eu descobri a mão dupla. Obviamente foi através do Instagram, mas eu não sei o que eu estava fazendo, eu não sei o que eu estava. Não Certo. sei. Vi a mão dupla e aí, cara, as meninas sentaram comigo e aí começamos a discutir. E aí sim, aí a empresa passou a ter um norte, ter um nicho, ter um foco, que é o que nós fazemos hoje, que é fazer as parcerias, fazer os trabalhos junto com os profissionais, os arquitetos, os designers. Que bacana. Nossa, uma história linda, hein, Luiz? Porque não tinha planejamento, não tinha um monte de coisa, mas você tinha vontade, né, de Vontade fazer, nós temos. vontade, né? Tinha vontade de dar a volta por cima e buscar e vencer. Isso eu acho que é fundamental, né, para um profissional, para uma empresa, né? E mesmo numa hora de crise, né?
você tem que se propor, né? Porque se você ficar esperando, se você não mudar, nada vai mudar na sua vida, né? Então, Caio, parabéns. Caio, obrigado. E olha só, particularmente falando, isso é particular. Eu não posso dizer isso para mais ninguém. Vou dizer para mim. Não houve nada melhor para mim que a crise econômica de 2016. Porque se eu não tenho essa crise, Luiz, é, Luiz, deu uma cortadinha. Desculpa, deu uma cortadinha, não deu se- para te ouvir. Você falou uma crise econômica, não teve nada melhor que uma crise econômica. não houve nada melhor para mim do que a crise econômica de 2016. Certo. Aquela confusão que teve ali. Porque a crise, Caio, ela te obriga também a fazer algumas coisas, sabe? Cara, se você está numa crise que era a crise de momento, né? Diferente dessa crise. Essa crise agora é outra, mas naquele momento, pegando aquele cenário, não tinha emprego. Então, cara, você poderia entregar currículo para todo mundo que você não seria contratado. Não tinha emprego. Não tinha construtoras contratando. Não, talvez tivesse, mas uma ou outra. Certo. Mas pelo menos eu mandei muito currículo naquela época e nem confirmação de e-mail eu recebia. Então, assim, Certo. a crise ela te obriga também a tomar algumas iniciativas que você não tomaria se não tivesse em crise. Exato. Então, Com assim, certeza. essa crise de momento agora também, você pode ter certeza que muita gente também vai crescer muito, vai iniciar muita coisa, vai startar muita coisa. Eu acho Quem que. for mais, quem for mais ousado, né? Sempre é quem mais é É, ousado. Quem for mais ousado, quem propor alguma coisa diferente, né? Eu digo, não adianta ficar reclamando, né? A maratona de arquitetura não teria nascido se não fosse a crise, talvez. Eu sim, estava muito incomodado, né, com tudo, e de repente veio a ideia. Eu falo que veio um anjinho que veio e falou no meu ouvido: ó, monta um negócio aí que chama Maratona de Arquitetura, que você vai contactar aí gente do Brasil inteiro. E isso está sendo pois é. muito bacana, muito produtivo, né? Como eu te falei na outra live, que tem profissionais já se conectando, né? Ah, e ontem, Luiz, Ontem, eu vi, é isso que eu ia dizer. Ontem teve o você de viu? Santa Cruz, né? Santa Cruz de la Serra, não era? Atravessamos a fronteira, começamos a maratona Atravessamos a internacional. fronteira. Pois é. Muito legal. E você sabe que ele, na verdade, ele estava assistindo umas lives. E ele começou, ele fez uns comentários e tal, daí eu falei, daí eu fui ver o Instagram dele, é um cara, né, produtivo, um baita profissional, já fez várias casa-cor lá na Bolívia, né? E daí eu falei, vou chamar o Eduardo. Daí eu chamei, ele topou na hora, e daí fizemos a live ontem, que foi bem bacana também. Ô Legal. Luiz, Hum. é, olha, eu tinha uma pergunta aqui, mas eu acho que você meio que respondeu, né? Mas vou fazer. Qual o melhor caminho para o engenheiro iniciar a sua carreira? O melhor Que você caminho. vê hoje? Que você vê hoje, Cara, você fala engenheiro civil. engenheiro civil, você fala como empreender, como procurar um trabalho ou de uma maneira geral? Eu acho que depende muito, né, do profissional, do que ele pensa, né? Por exemplo, para ele, Uhum, geralmente quando você está na faculdade, é recém-formado, você vai buscar um trabalho ou numa construtora, né? Enfim, eu acho que nesse sentido, eu acho que engaja mais os estudantes ou os recém-formados, né? Do que montar realmente uma empresa, como você foi ousado, como entendi, outras são, entendeu? O que entendi. você acha que pode fazer? Caio, é,
que eu acho? Eu me preocupo muito como que vai comportar a parte de construção civil nos próximos anos na execução do projeto. Lá na ponta, quem vai pegar, quem vai discutir com o encarregado, quem vai definir as coisas, como vamos fazer, como vamos executar. O que eu tenho sentido? Que os profissionais que têm se formado, ou estão se formando, assim, falta um pouco. Não vou dizer que falta, eu vou mudar. Eu vou dizer que o ideal é que o profissional ele tenha uma iniciativa muito grande, que é o que a demanda de uma obra pede. Não tem como você ser um engenheiro de obra, porque quando você procura um trabalho na construtora, ainda mais um recém-formado, na grande maioria das vezes ele é contratado para campo, para executar, para acompanhar de perto o que está sendo realizado. O que eu enxergo? O profissional ele tem que estar solícito, ele tem que ser solícito, tem que estar disponível a todo momento, porque você pega um contrato qualquer de obra civil, inicia às 7 da manhã e, em teoria, termina às 5 da tarde. Teoria por quê? Porque 5h30, 5h40, teu telefone vai tocar ainda. Você tem que estar um pouco disponível ainda para responder as coisas da obra, né? Então, assim, não tem como o profissional ele ter, por exemplo, preguiça. O cara não pode ter preguiça. O engenheiro de obra ele tem que chegar. A obra começa às 7 horas, pô, o engenheiro tem que, a meu ver, né? Isso é opinião minha. Ele tem que chegar na obra às 6h40. Então, assim, o tipo de iniciativa que o profissional tem que ter, porque ele é o exemplo do contrato. Então, se ele chega às 8, se ele chega às 8h30, daqui a pouco o encarregado dele está entendendo que ele pode chegar às 8h30 também, 8h40. Então, assim, eu acho que o profissional ele tem que ser solícito ao projeto e tomar decisões. Eu enxergo que o curso de engenharia, o profissional ele é treinado para tomar decisões. Então, ele não pode ficar em cima do muro em alguns momentos, porque, como um rapaz até comentou aqui agora, a obra é dinâmica. Então, em alguns momentos, as decisões elas têm que ser tomadas rápidas em canteiro. O couro come, ele está falando. É justamente isso. Então, assim, as tomadas de decisões, elas têm que ser com o menor tempo possível, porque isso impacta em tudo. Então, o que eu acho? O profissional que tem campo, ele tem que tomar a iniciativa das coisas, ele tem que estar por dentro do projeto, ele tem que estudar o projeto, decorar o projeto. Sobrou um tempo, ele está com o tempo folgado, passa a mão na arquitetura, vem relembrando, vem repassando as coisas. É um estudo diário das coisas, de pegar projeto, estudar projeto e ir para campo executar. Se você não é disponível, se você tem um pouco de preguiça, assim, se você gosta de ter uma rotina com menos entrega, talvez um outro setor da engenharia seja o ideal. Mas por que eu estou indo nessa linha? Porque quando você sai da faculdade, na grande maioria das vezes, você vai ser contratado para a construtora para ir para o chão, né? Para ir para a produção mesmo, para ir para a execução de obra. Então, esse profissional... Luiz, é muito importante fazer o estágio durante a faculdade, né? Para você não chegar tão cru, sem saber o que está acontecendo, né? Porque senão, uma que você não vai nem ser contratado, sem uma mínima experiência, né? Só se for um acaso mesmo, né? Que a construtora te dê essa oportunidade, né? Mas geralmente vai entrar na construtora quem já teve pelo menos um estágio de alguns meses, Sim. já tem um conhecimento básico, né? Já tem
já sabe como se portar na obra, já tem um entendimento de ética, enfim. Ô Luiz, nosso tempo está correndo. Eu queria só agradecer aqui, que eu não agradeci depois que começou, entrou tanta gente. Quero agradecer a presença de todos. Entraram alguns amigos arquitetos, engenheiros. Eu vi que entrou o Carlos Pina, entrou o Marcos Osso, que é esse que comentou. O Marcos trabalhou 28 anos com Mormons, fazendo igrejas, né? E ele Legal. teve a também com a gente. Peraí, deixa eu ver se tem Show. mais. Então, agora você para mim falou duas palavras mágicas nessa sua resposta. Primeiro, iniciativa e segundo, disponibilidade. Se o profissional não tem iniciativa, se ele não doar mais do que estão esperando, né? E se ele não estiver disponível um pouco mais do que ele pensa que está, ele não cresce, ele não desenvolve um trabalho melhor, né? Porque aquele profissional que fica totalmente na caixinha, achando que vai entrar às 7 e sair às 5 e acabou e morreu, não é assim que funciona, né? Ou Não. você escolhe uma profissão que você gosta, não é se tornar escravo da profissão, mas é você fazer com amor aquilo que você se propôs, né? A dedicação tua tem que ser natural. Então, quando você fala da iniciativa e disponibilidade, para mim, matou. É isso mesmo. Sim. Deixa eu ver, Luiz. Deixa eu ver se dá tempo aqui para a gente perguntar mais uma coisa para você, porque a gente tem o bate-betoneira Pergunte, cara. ainda. Tem Muito bacana, Luiz. bate-bitoneira? Ah, Eu tenho bate-betoneira. O bate-betoneira aqui é um bate-bola, tá? Só que como eu sim. idealizei uma maratona de arquitetura, eu falei, não vai poder chamar bate-bola. Então eu botei Bate-bola. bate-betoneira. São Legal. algumas perguntas curtas, de respostas breves também, para que a gente conheça um pouquinho mais o profissional, tem algumas coisas mais pessoais, tal, mas é levezinho. E deixa eu ver. Então, eu ia te perguntar também qual o segredo da boa convivência dentro de uma obra, dos profissionais. Alguma coisa que você tenha como um conselho, como uma dica, porque são muitas Você- pessoas, né, dentro de uma obra. E o engenheiro e o arquiteto, eles têm uma posição de liderança dentro de uma obra, né? Então, É, você pode comentar sobre isso, Luiz? posso, claro. Cada contrato nós temos, tem a obra civil, tem a construtora que está executando, tem a equipe de projeto, tem os empreiteiros que estão trabalhando. Então são muitas pessoas, né, Caio? Com É, certeza. assim, eu acho que um psicólogo dentro da obra é uma boa resposta, né? Colocar um, A gente tem que ter muito de psicólogo, né? eu brinco isso, eu falo com os meninos, falo, gente, meu sonho é pegar um contrato bom e contratar um psicólogo. E eu tô falando sério, porque realmente é complicado. Agora, assim, a gente aprende muito, né, Caio? Eu mesmo já errei demais, erro ainda, mas assim, é, uns detalhezinhos pequenos que você vê que faz muita diferença. Por exemplo, não sair respondendo tudo a todo momento. Mas isso é assim, fulano falou que é assado. Espera, não responde esse e-mail ainda não. Chegou um e-mail assim, assim, assado. Calma, calma. Sai, toma o teu café, e depois você volta com calma e analisa esse e-mail de novo e responde.
São as coisinhas que vão determinando aí uma boa convivência. É, análise de projeto. Não tem nada que deixe o arquiteto mais incomodado quando ele chega no contrato do que ele entender que as pessoas estão falando linguagem diferente. Por exemplo, o arquiteto está na revisão 2 do projeto, ele chega na obra, a obra está na revisão 1, ele fala, pô, mas não é possível, já revisei isso. São os detalhezinhos que vão desgastando a equipe, são detalhes que são fáceis de contornar, né? Sim. Então, esse tipo de situação, assim, que eu acho que faz com que consiga ter uma boa convivência entre todas as equipes dentro da obra. A minha opinião é que a obra tem que ter um dono. E dono que eu falo é o quê? Tem um encarregado, esse cara, as coisas têm que ser dita a ele, né? Não ir direto no colaborador, chegar no pedreiro, cara, faça isso. Chegar no pintor, faça aquilo. Não, tem um encarregado na obra e quem manda é ele. Porque senão daqui a pouco tá todo mundo mandando em todo mundo e no final ninguém tá respeitando mais ninguém. Então, quer dizer, quando você vê, todo mundo manda e ninguém tem razão. Você perde a convivência, começa a ficar péssima também. Então, são uns pequenos detalhes que faz toda a diferença na hora de manter um bom relacionamento com todo mundo, uma boa convivência dentro da obra. O É isso mesmo, Luiz. Bacana. que você acha? Eu sempre me reporto a uma pessoa, sempre o mestre de obras, e peço para ele, se caso eu vier na obra, você não estiver, com quem eu devo falar? Ele que vai me dizer Exatamente. com quem eu devo falar. Para não criar esse desentendimento, essa coisa de você passar por cima. Enfim, é o que você falou, tem que ter um dono ali, tem que ter um responsável, né? E o engenheiro e o arquiteto se reportar àquele que está lá durante o dia inteiro na obra, né? Que nós não ficamos o dia inteiro na Isso. obra. Ô, Luiz, Exatamente. meu Deus, tá passando tão rápido, eu tinha mais uma pergunta aqui, que Pergunta, cara. é bem rapidinho, então, para a gente poder ir para o bate-betoneiro. É simples. Hum. Hoje você trabalha, a construtora Santa Rosa, ela direcionou o trabalho mais para que tipo de obra? Residencial, comercial, industrial, enfim. Então, fazemos todas desde que tenha um relacionamento com o arquiteto. Nos incomoda um pouco quando, por exemplo, uma obra corporativa que o próprio cliente nos contrata, não é que a gente não queira executar o contrato, não é que a gente não queira participar. É que quando nós sentimos, né, que não tem um arquiteto, a, a, a Santa Rosa ela se sente um pouco desamparada, sem ter com quem articular. O arquiteto hoje ele faz uma função muito importante, além de projetar, que é a questão que é um ponto de gerenciamento. Você pode ver que o arquiteto hoje ele faz o gerenciamento do contrato. Por mais que ele não esteja dentro da obra, o cliente está aqui, a construtora está aqui e o arquiteto ele acaba que está aqui no meio. Então, assim, de certa maneira, ele está apoiando o cliente, ele também está nos apoiando. Então, a gente entende que o processo ele flui de uma maneira excepcional quando isso acontece. Quando a contratação ela parte direto do cliente e não tem um arquiteto dentro do processo ou um setor de engenharia, as tratativas elas ficam muito, muito complicadas. Então, resumindo, a gente executa a obra corporativa, a gente executa uma casa do zero, desde a fundação, e a gente executa uma reforma de um lavabo. Temos total interesse para a gente, todo projeto é projeto. Mas nós Bacana. temos um carinho, nós temos um carinho maior quando a arquitetura tá dentro desse processo. A gente se sente mais seguro e mais à vontade quando tem arquitetura dentro do processo de contratação e de execução da obra.
tem mais harmonia na parceria, né? Bacana isso. Tem, tem mais harmonia na parceria. E quando vai para qualquer tipo de discussão, discussão técnica ou discussão econômica, quando a gente chega para o cliente e fala, olha, nós temos que cobrar a mais porque tal item não estava previsto em contrato. O cliente ele fala, pô, mas como não estava previsto? Quando tem um escritório de arquitetura no meio do processo, o cliente ele confia muito no arquiteto, porque que é quem fez a parceria com eles, e o arquiteto consegue ali, nesse processo de gerenciamento que ele faz, explicar para o cliente que aquele item tem mérito em ser cobrado, por exemplo, e aquele item não estava previsto na contratação. Então, assim, o cliente ele efetua aquele pagamento de serviço extra com mais tranquilidade, porque ele sente que passou pela mão do arquiteto e o arquiteto validou, então tá ok. Nesse cenário, o escritório de arquitetura é fundamental. Bacana. Luiz, a gente vai ter que fazer um bate-betoneira meio secão, tá? Por Vamos causa lá, do tempo, que o Instagram derruba a gente, né? Vamos lá, então? derruba. Bom, primeiro Vamos eu já lá, quero agradecer, eu já vou agradecer, porque vai que derrubam a gente, vai que cai, agradecer a né? sua presença, essa sua generosidade. Foi maravilhoso tudo que você trouxe aqui para a gente, as suas respostas e a sua experiência. Muito obrigado. E também agradecer a todos que estão aqui e as pessoas também que vão ver depois a live, porque tem tido muita gente assistindo a live depois, né? Eu Depois, vejo né? lá pelos números, cresce muito o número de pessoas assistindo depois. Beleza? Legal. Então, obrigadão, Queria Luiz. agradecer também. Vamos lá? Eu que agradeço. Vamos lá. Ó, daí eu te dou um minutinho final. Uma cor, Azul. uma forma, Uma forma. Nossa, travei o baixo bitoneiro. Não entendi a pergunta. uma forma na arquitetura. Uma Sinuosa, forma. Uma forma geométrica, no caso, a circular. ok. Um estilo, A, um estilo colonial. ok. Um ídolo. Difícil, hein? Nossa, que bate bitoneira complicado. É Paul McCartney. Ok. Uma alegria na sua vida. Viver. Um lugar na casa. Cozinha. Um arrependimento. Ah, não sei. Ok. É, Casa ou apartamento? casa. Um sonho, Luiz. Um sonho. Morar na roça. Que legal. E uma palavra que te defina. Acho que alegria. Bacana. Muito. Luiz, eu agradeço mais uma vez imensamente a sua presença, né? Pela segunda vez aí nós estamos conversando numa live e foi um prazer realmente. E você agregou muito aqui na nossa primeira maratona de arquitetura, ok? Eu que Muito agradeço, obrigado, Caio. Eu que Luiz. agradeço, de coração. Um minutinho para você fazer suas considerações finais. É isso, agradecer mais uma vez. Foi sensacional participar dessa live contigo. Agradecer a todo mundo que participou e obrigado. Nós ficamos amigos e vamos conversar muito e muito mais. E em breve, daqui a pouco, estamos juntos fazendo outra live, se Deus quiser. Se Deus quiser.
Obrigado, Luiz. Abraço, meu Namastê. caro. Abraço. Abraço.